pessoal, muito boa noite para vocês que estão na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é como a mentalidade pode tornar um casal próspero. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir para o pessoal que está aí na live para que manda um aviãozinho para os casais, né? Para aqueles casais que vocês conhecem, que precisa estar ouvindo essa mensagem. Isso é muito importante, né? Vamos ajudar o nosso algoritmo aí a alcançar muito mais pessoas, alcançar muito mais os casais que precisam saber sobre finanças, né? Às vezes tem casais aí que estão com problemas financeiros, não sabem como lidar com essa questão. E a internet tá aí, né, gente? A internet tá aí pra gente poder se informar melhor, pra gente buscar soluções. E nós estamos aqui justamente para ajudar casais a fazer uma melhor gestão financeira. Nós estamos aqui para ajudar casais a criar hábitos financeiros saudáveis. Mas para que a gente está aqui para ensinar os casais a criar hábitos financeiros saudáveis? Para acabar com todas as dívidas e ter uma reserva financeira de 20k. De 20k, olha só. Em um ano. Em um ano. Então, de repente para algumas pessoas 20k seja muito pouco, né? Mas para quem está passando por uma situação financeira complicada e que está com dívidas, essa é uma reserva bem significativa. Então, o mais importante é que a gente consiga chegar nesse nível de gestão financeira na nossa vida conjugal e que a gente também consiga ter essa reserva justamente para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, né, amor? Isso mesmo. Então vamos lá, gente. O que a nossa mentalidade influencia nas nossas decisões? Será que influencia realmente? Bastante, né, pessoal? Então, a nossa mentalidade, ela influencia diretamente nas nossas atitudes e na forma como a gente lida com o dinheiro. Então, olha só, gente, um conjunto de crenças, ele forma a nossa mentalidade com relação ao dinheiro. Por quê? Quais são essas crenças, né? Quando a gente fala de crenças, a gente está falando de casais que pensam da seguinte forma: nosso salário é baixo, nós ganhamos muito pouco, dinheiro é sujo. Às vezes a gente fala para o nosso filho, né? Não pega no dinheiro, que o dinheiro é sujo e tal. A gente fala assim. Ter prosperidade é uma questão de sorte, ser próspero não é para nós, né? Alguma coisa desse tipo. Eu não sei se vocês já falaram isso, né? Ou já se expressaram dessa forma, mas essa é uma forma muito negativa de você pensar no dinheiro, né? Isso não atrai a prosperidade, muito pelo contrário, isso faz com que a prosperidade se afaste de nós. Então, quando a gente fala, a gente não consegue ter o suficiente para se manter, né? Então, essas crenças é o que separam as pessoas que possuem dinheiro daquelas que não possuem dinheiro. Então, amor, uma mentalidade financeira, ela é construída no decorrer da nossa existência? Como assim? Explica pra gente melhor isso. Na verdade, como que é construída a nossa mentalidade em relação ao dinheiro? Foi criado pela mentalidade dos nossos pais, né? Nossos pais que colocam essa mentalidade de dinheiro é sujo, dinheiro não cai em árvore, rico não vai para o céu. São coisas que a gente ouvia dos nossos pais. E até tem uma explicação lógica para isso. Por que os nossos pais pensavam dessa forma? E até mesmo eles pensavam que você tinha que fazer uma faculdade, ter um bom emprego, comprar a sua casa própria, que você teria uma vida tranquila. Porque na vida dele, na época do meu pai é formado em engenharia civil, ele fez a faculdade, ele tinha uma condição financeira, por ele ter faculdade, muito boa. Ele tinha ganhos financeiros bem interessantes. E
E a casa própria sempre foi um sonho do brasileiro. Hoje está mudando. Isso, a mentalidade das novas gerações, nossa e provavelmente dos nossos filhos, é muito voltado a fazer o dinheiro trabalhar ao teu favor. E essa mentalidade que a gente tem que ser construída, né? Fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor e não contra. Porque muitas vezes, se você for pensar num apartamento, numa casa própria, quanto que ele gera de custo para você? Quanto que você tem que juntar de dinheiro para pagar esse valor, esse investimento? Sendo que um aluguel de uma casa semelhante seria muito mais barato relativamente mensal do que fazer um financiamento desse mesmo imóvel. Então muitas vezes a gente tem que analisar o que vale mais a pena, qual que é o nosso, como que a gente pode empregar melhor o nosso dinheiro, né? Realmente, quando tu falou do teu pai, né? Quando eu era pequena eu também escutava muito isso, né? Na verdade eu escutava isso da minha mãe. Ela dizia assim pra mim: você tem que fazer uma faculdade, porque para você ser alguém você precisa ter estudo e tudo mais, né? Então isso acaba gerando um ciclo. A gente vive isso na nossa infância e a gente acaba passando esse ciclo para as outras gerações, né? Você cresce, você vai para a escola, aí você entra para a faculdade, depois da faculdade você casa, você tem filhos, você compra a casa própria e acabou, né? Seria mais ou menos assim. E se aposenta, né, amor? Se aposenta pelo INSS. Então. Era o que os nossos pais pensavam. E como que a gente... quais são os resultados hoje que vocês estão trazendo? Quais são as consequências do que vocês pensam em relação ao dinheiro? O que vocês estão trazendo? Quais são as ações para trazer um melhor resultado para vocês? Vocês já pensaram nisso? Que suas ações fazem as consequências do amanhã? Justamente. Então, assim, o que a gente faz hoje, né? O que a gente fez no passado para a gente ter a vida que a gente tem hoje, né? Se a gente está insatisfeito com o que a gente tem, é óbvio que teve decisões atrás na nossa vida que fizeram com que nós tivéssemos a vida com que nós temos hoje, né? Que nós estamos insatisfeitos. Então, a gente consegue mudar isso, né? Mas primeiro é através da nossa mentalidade, né? Porque se a gente coloca na nossa cabeça que a gente não vai conseguir, que tá bom, que o emprego que a gente tá é o suficiente, né? A gente ganhando aquele salário, tá tudo certo, a gente não consegue ter uma meta de crescimento na nossa vida. Na verdade, como a minha esposa tá falando, a gente primeiro tem que mentalizar isso. A gente mentalizar esse crescimento na nossa vida. Depois a gente tem que tomar ação para esse objetivo. Como tomar ação? A gente quer uma promoção, por exemplo. A gente tem que fazer um curso, ou a gente tem que fazer algo a mais no nosso trabalho para ter essa promoção, ou para ter até mesmo um aumento, continuar no mesmo cargo, mas ter um aumento. Então tudo isso é uma ação que você toma para você chegar nesse objetivo. Então, se você não tem a vida que você deseja hoje, a condição financeira que você deseja hoje para a tua família, o que você pode fazer para mudar isso? Quais as ações que você tem que fazer? Né, amor? Qual é a forma que a gente pode trazer para aumentar nosso rendimento? Como a gente falou em outros vídeos atrás, em outras lives, a gente pode buscar um rendimento, uma renda extra, em algo que a gente consegue, que a gente tem mais facilidade, que a gente tem aptidão para a gente conseguir uma maior renda, ou até mesmo no nosso trabalho, a gente trabalhar, buscar fazer a mais. Então isso você consegue trazer um melhor retorno, e isso vai ser visto pelo teu chefe, pela empresa, e você vai ser reconhecido por isso. E para que você tome tal atitude,
isso começa já na tua mentalidade, né? É você que tem que se ver dessa forma, né? Eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Quais as providências, o que eu devo fazer para mudar isso? Então a nossa mente, ela é uma parte muito importante das nossas decisões. Então se a gente se vê naquele nível, naquele trabalho, que a gente não sai do lugar, que a gente está preso naquilo, né? Na corrida dos ratos, como o autor do Pai Rico e Pai Pobre fala, né? Na corrida dos ratos, e a gente se vê preso nisso. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela não muda. Ela não muda para que a gente faça as coisas diferentes, para que a gente tome decisões diferentes, para que a gente inicie um novo ciclo. Até um autor que a gente gosta muito, Napoleão Hill, ele fala em todos os livros dele que tudo começa na mente. A mudança tem que começar na mente. Então, é importante a gente ter uma mentalidade de crescimento, em vez de uma mentalidade de escassez. Então, assim, gente, tudo o que foi construído pode ser desconstruído? Pode. Tudo aquilo que você construiu na tua mente, que você não consegue, que você não é inteligente, que você não tem aptidões, que você só serve para trabalhar de balconista de loja. Gente, nada contra o trabalho de balconista de loja. Mas é o fato de você ficar naquela função e você nunca progredir. Eu tenho um amigo meu que é psicólogo, que ele conta uma história que no passado ele trabalhava numa loja de roupas. E o tempo foi passando, ele foi estudando, ele se formou em psicologia e hoje ele é um grande psicólogo. E quando ele foi passear no shopping com a família dele, ele passou na frente daquela loja e ele viu aquele amigo, aquele colega de trabalho ainda lá naquela loja. E ele pensou com ele assim, meu Deus, né? Eu progredi, eu estudei, eu busquei novas alternativas para minha vida, para o meu crescimento. E o meu colega ainda está na loja fazendo a mesma coisa, né? Então ele não, a mentalidade dele não acompanhou, né, a vida dele. E até mais um exemplo, amor, em relação a porque a sociedade condiciona, não, você não pode, você vai ter essa vida pelo resto da vida, você não pode ter uma vida melhor. A gente tem um exemplo conhecido de todo mundo. Como que é o nome dele? Que ele vendia bala no semáforo e agora ele dá palestra para o Santander. Como que é o nome dele? Ah, sim, eu não lembro o nome dele, mas ele vendia água, alguma coisa assim, né? Isso. Ah, aquele Pega Visão. Justamente. Pega Visão. Eu vou pegar o nome dele aqui direitinho. Pega o nome dele ali. Ele era uma pessoa que, se a gente fosse ver pela situação dele naquele momento, ele tinha todos os motivos para não conseguir alcançar o que ele alcançou. Era para ele continuar na mesma situação. Por quê? Porque ele poderia falar, não, a sociedade me impôs isso. Meu pai não falou, meu pai falou que eu não conseguiria ser outra coisa. Ela colocou a Marília, o Rickel. Deixa eu ver. O Rick, isso mesmo. Eu tava buscando ele aqui, mas eu não tava achando o nome dele. Esse é um dos grandes exemplos no Brasil de que quem tem mentalidade próspera, de crescimento, consegue chegar nos objetivos que ele deseja. Ele não precisa ter nascido num berço de ouro para chegar nesse ponto. Então a condição dele de vida, né? Ele não ficou satisfeito com a condição dele de vida. Então o que ele fez? Ele se desconstruiu e se reconstruiu. Ele, né, disse para a mente dele, deu, basta, não é isso que eu quero para minha vida e eu preciso progredir, eu preciso, né, seguir um outro caminho. E foi isso que aconteceu.
Uma das coisas que fazem parte das ações que a gente toma na vida, quando a gente muda o contexto, é a coragem. Então a coragem, ela está muito ligada com as nossas ações, né? Então quando você toma uma ação na sua vida para mudar a sua história, né? Para mudar a sua história financeira, para você ser uma pessoa mais próspera, sua família, né? Você tem que ter a coragem. E essa coragem é que acompanha você para que você comece a trilhar novos caminhos. Então nós precisamos saber onde nós queremos chegar e entender se onde estamos é aonde a gente quer estar. Isso a gente tem que ter muito em mente. Será que é aqui mesmo que eu quero estar? Né? A minha mente me condicionou a esse tipo de vida. Será que é aqui que eu quero realmente estar? Ou eu quero estar em outro patamar, né? Ou eu quero viver uma outra história? Então, quando nós falamos de criar hábitos financeiros, o fato de você criação, né? Criar hábitos financeiros é uma condição de ação, né? Você toma uma ação de criar algo. Então, a partir do momento que você cria os hábitos, você consegue trilhar novos caminhos, porque você passa a fazer coisas diferentes, né? Você passa a fazer a gestão financeira da sua casa de uma forma diferente, para que você consiga o objetivo, né? Que é criar a sua reserva financeira, que é ter todas as suas dívidas quitadas, para que você tenha uma vida diferente no futuro com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família, né? Para que os horizontes se abram, para que a sua mente se expanda, para que você consiga ver que sim, que é possível, né? A gente está cansado de ver tantas pessoas correrem atrás, né, do próprio rabo, né? A famosa corrida dos ratos que eu já falei. Pessoas que não conseguem sair do lugar, porque tem uma mente engessada, porque tem uma mente fixa, né? E não tem uma mentalidade de crescimento. Então elas não conseguem alcançar a prosperidade por causa disso. Isso mesmo. Se é responsável pelos resultados que você tem hoje, vocês tomam essa responsabilidade para vocês? A situação financeira de vocês vocês veem ou vocês colocam a responsabilidade em outras pessoas? Ou é no governo, ou é porque eu não nasci em berço de ouro? Porque como a gente está falando nesse vídeo, a responsabilidade é sua pelo teu sucesso e pelo teu insucesso. É importante ter essa responsabilidade pelas tuas ações. Tudo a gente tem que tomar uma ação, tudo a gente toma uma decisão. Até ficar sem tomar uma decisão é uma decisão. Incrível que pareça, é uma decisão. É verdade. É uma decisão de não fazer nada, de não tomar uma decisão. Então, nós tomamos decisões constantemente. Então, a gente precisa ter a responsabilidade das nossas decisões e buscar as melhores decisões. É gastar menos do que a gente ganha, é a gente se pagar primeiro, é a gente criar uma reserva financeira para a gente construir, para a gente realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. Deixa eu só dar um alô ali para a pastora Marília. Muito obrigada pela presença na nossa live. O Gustavo também, muito obrigada. A Gil Freitas, seja muito bem-vinda. Só queria dar um oizinho para eles. Claro. Então, a gente tem que ser responsável por todos os nossos atos. E com o dinheiro também. A gente é responsável. O dinheiro não é o vilão. O dinheiro, quem dá a força para o dinheiro é você. Você dá o poder para o dinheiro, para a decisão do dinheiro. A gente tem esse costume, né?
de estar ali e dizer, porque eu ganho isso que eu ganho, porque o governo não aumenta salário, ou porque meu chefe é ruim, né? Sempre a gente terceiriza a nossa culpa. Mas será mesmo que a culpa é de governo, é de chefe, é de esposa, é do cachorro, né? Seja lá de quem for. Será realmente que essa culpa não é nossa, né? Será que a gente não está terceirizando essa culpa para os outros e não está fazendo nada pela nossa vida? Porque é muito fácil a gente falar, né, que os nossos pais não fizeram nada, que o governo não faz nada, que o marido, a esposa não ajuda. Mas pensa bem, né? A gente tem que ter essa consciência e analisar da seguinte forma: nós chegamos nessa terra sozinhos. Nós estamos aqui, nós nascemos sozinhos, né? Então, a gente precisa tomar as nossas decisões de forma única, né? A gente não pode terceirizar, depender do outro para que a gente tenha felicidade, né? A gente não pode depender do outro para que a gente tenha prosperidade. A gente tem que fazer por nós, né? Por nós, quando eu digo por nós, eu falo nós tomarmos a atitude. Claro que quando a gente é casado, a gente toma as decisões em conjunto com o nosso cônjuge, né? A gente toma uma decisão de fazer uma pós-graduação, ou um curso no exterior, ou mudar de trabalho para um trabalho melhor. Mas a decisão, ela é única, né? A decisão, ela é nossa, ela não depende do outro. É que, na verdade, se a gente for depender do governo, a gente não vai ter uma vida financeira confortável, porque o governo não vai te dar essa condição. Se a gente depender de um chefe, se a gente não fizermos nossa parte, a gente não vai ter as promoções e ter os aumentos de salário que a gente almeja. A gente tem a nossa responsabilidade, a gente tem que tomar a nossa ação para conseguir. Como que a gente faz isso? A gente quer ser promovido no nosso trabalho. A gente tem que buscar cursos para se aperfeiçoar, buscar fazer mais no nosso trabalho. Até mesmo desenvolver alguém, se a gente buscar uma promoção, desenvolver alguém para ficar no nosso lugar. Que muitas vezes acontece em empresas que você não é promovido, não por falta de capacidade, porque não tem ninguém para substituir você naquele lugar. Então a gente tem que criar cenários, oportunidades para a gente conseguir crescer. Para o nosso desenvolvimento, né, amor? Então é fundamental a gente ter essa responsabilidade e não culpar ninguém. E buscar esses objetivos, como que a gente vai traçar? E desenvolver um plano de ação para a gente conseguir alcançar. Então vamos lá, pessoal, entender que a mudança de mentalidade é um processo e não é uma poção mágica. É isso aí. A nossa mente, ela tem que ser trabalhada todos os dias, tá? Não é algo que você mentaliza num dia e no outro você já é outra pessoa, você já mudou. Não. A nossa mudança, ela é constante, né? Então a gente precisa falar para o nosso consciente, para o nosso subconsciente aquilo que nós desejamos, porque para que a gente consiga ser próspero, né? Para que a gente consiga ter uma vida financeira saudável, a gente precisa criar atalhos para que a nossa mentalidade chegue nesse objetivo, né? Para que chegue nesse lugar. Então, todos os dias a gente precisa dizer a nós mesmos: eu sou próspero, eu sou abençoado, né? Eu tenho mais do que o necessário. O meu salário é bom, né? Os meus ganhos são excelentes. Eu vou conseguir passar o mês folgado. Por mais que você sabe lá no fundo, né, que tem algumas coisas, mas a sua mente, ela tem que começar a se reprogramar para que você se sinta uma pessoa próspera.
para que você haja e tenha ações de pessoas prósperas. Até para acrescentar o que minha esposa está falando, e até mesmo ter a mentalidade que eu vou fechar com aquele novo cliente, eu vou ter aquela promoção que eu almejo, eu vou ter ganhos nos meus investimentos acima do que eu espero. Ter essa mentalidade, porque quando a gente acorda e tem a mentalidade, quando a gente vai ter uma reunião com um possível cliente e a gente já tem a mentalidade, a gente já fechou esse negócio, você vai com outra mentalidade, com outro espírito para essa reunião. E com isso você consegue fechar mais negócios e trazer o retorno que você espera. A gente tem que se sentir próspero, né? A gente tem que se sentir próspero, a gente tem que agir como se nós já fôssemos prósperos, a gente tem que abençoar os nossos ganhos, a gente não pode amaldiçoar. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele entende aquilo e ele toma aquilo como verdade. Então, a partir do momento que você fala na segunda-feira de manhã, eu odeio meu trabalho, eu odeio o meu emprego, eu odeio o quanto eu ganho, aquilo vai se tornar realidade. Realmente você vai odiar, porque as tuas palavras, elas têm poder. E a tua mente, ela tem o poder de criar aquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, temos que agir, sim, como se fôssemos abundantes. Temos que andar com pessoas que nos agreguem, né? Com pessoas que contribuam com a nossa vida. Hoje eu estava escutando uma live onde um mentor estava falando para o outro assim: você nunca deve ser a pessoa mais inteligente da mesa. Você sempre tem que estar com alguém que te ensine algo. Isso é incrível. Porque a partir do momento que você começa a andar com pessoas que te agreguem, que te ensine algo, você começa a crescer, você começa a desenvolver crescimento na sua vida, né? Então a gente tem que cuidar muito, não só com as nossas palavras, mas o que a nossa mente, ela pensa a respeito de nós e a respeito do nosso dinheiro. Vamos lá? Vamos lá. Qual que é o próximo? Você está preparado para receber a prosperidade? Essa é uma boa pergunta. Como que vocês estão? Vocês estão preparados para receber a prosperidade? O que acontece? Geralmente as pessoas não estão preparadas para receber a prosperidade financeira. A gente vê que muitos dos ganhadores da Mega Sena, eles ganham. Depois de 5 anos, eles têm menos do que quando eles ganharam a Mega Sena. É verdade. Quantos casos, né, amor? Geralmente a maioria, né, amor? Sim. Então, por quê? Porque eles não estavam preparados. Como que você se prepara para receber a prosperidade? Imagina uma pessoa, né, com a mentalidade de escassez, de repente ganhar uma bolada dessa, fica até desnorteado, não sabe o que fazer, né? Justamente. E como que você se prepara para a prosperidade financeira? É você buscando conhecimento. Conhecimento. Como conhecimento? Educação financeira. Essas lives é uma forma de educação financeira para vocês. Vocês estão aprendendo como gerenciar melhor o seu dinheiro. É isso aí. Como vocês gastarem menos que ganham, como vocês vão organizar o teu orçamento familiar. Para quê? Para sobrar um valor e investir mensalmente, para vocês criarem uma reserva financeira, para vocês desenvolverem os seus sonhos, para vocês realizarem os seus sonhos, seus objetivos, vocês traçarem metas para atingir esses objetivos. Então, o importante é buscar conhecimento para você para você conseguir receber essa prosperidade e já pensar como uma pessoa próspera, uma pessoa com mentalidade de crescimento. Por quê? Que uma hora vai vir uma oportunidade e você preparado, você vai conseguir pegar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade para chegar nos teus objetivos, né? Então, é fundamental você chegar
e buscar cada vez mais conhecimento de investimento, quais são os melhores investimentos, não só investimentos de mercado, mas o investimento imobiliário pode ser, o investimento num negócio, entender essa aqui é uma oportunidade boa do negócio, mas entender bem aquele negócio. Então são várias formas de você se preparar para você receber essa prosperidade, né, amor? Ou participar das nossas lives toda terça e quinta para fazer, né, a gestão financeira de forma redondinha ali, né, para conseguir investir e começar a criar hábitos financeiros, né? As nossas lives são todas as terças e quintas a partir das 9 horas. Então vamos lá, gente. O que você pensa? Pode falar. Pastora, todas as pessoas prósperas terão dinheiro, uma hora ou outra. Concordo, pastor. É só... Todos nós temos oportunidades. Com certeza. Não existe sorte. Não existe sorte só para algumas pessoas. Existem oportunidades para todas as pessoas. As pessoas não conseguem agarrar essas oportunidades que eles não estão preparados. Justamente. Então é importante a gente estar preparado para quando surgir essas oportunidades a gente poder agarrá-las. É isso aí. Então, pessoal, o que a gente pensa sobre o dinheiro? Com certeza, todos nós já ouvimos dos nossos pais, né? Menino, menina, né? Dinheiro não dá em árvore, ou tira a mão desse dinheiro que é sujo, né? Ou dinheiro não traz felicidade. Bom, né? Só deixa eu completar uma coisa. É tão engraçado que dinheiro não dá em árvore, mas do que é feito o dinheiro, né? De papel. De papel. E da onde que veio o papel? Da árvore. É engraçado que até nisso... É contraditório. Então, assim, como a gente cresceu com todas essas frases, né? Essas frases horríveis que a gente foi crescendo com o tempo, a nossa mentalidade com relação ao dinheiro, ela foi se criando de uma forma ruim, né? Como o dinheiro sendo uma coisa ruim, né? Somente as pessoas ricas, elas roubam, né? Quem é próspera porque deu golpe em alguém, né? Eu tenho certeza que algum de vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido, ou né? porque conseguiu o dinheiro por forma ilícita. Ilícita, ou né? sonegou imposto, ou alguma coisa assim. É a mesma coisa que a gente falar que todos os políticos são ladrões e não é verdade, né? A gente não pode generalizar as pessoas, né? Então, como a gente cresceu com toda essa bagagem aí, né, emocional com relação ao dinheiro, a gente acaba trazendo isso para nossa vida adulta. Então, a forma que a gente lida com o dinheiro também está relacionado com as coisas que a gente ouviu na infância, não é, amor? Isso em tudo na vida, né? Quando a mãe fala que homem é tudo igual, mais ou menos assim, né? A gente acaba levando isso para nossa vida. Todo homem é igual, não vou me relacionar com nenhum porque todos, né, são galinhas, vamos supor assim, né? A mesma coisa o dinheiro. Só rico investe, né? E isso é tudo uma mentira. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essas questões relacionadas ao dinheiro, que a nossa mente ela começa a se abrir, né, pro que é real, pro que é verdade. Então a gente só começa a ter prosperidade e a perseguir a prosperidade a partir do momento que a gente se abre para o novo, se abre para a informação certa, né? Que a gente deixa todos esses estigmas, né? Todos esses burburinhos do passado saírem da nossa mente. E a gente começa a pensar de uma forma diferente e a tratar o dinheiro diferente. Porque o dinheiro, gente, ele não tem que ser o nosso senhor. O dinheiro, ele tem que ser o nosso servo, né? A gente tem que ser o senhor do dinheiro, né? É a gente que tem que mandar no dinheiro, não é o dinheiro que tem que mandar em nós. Então, por isso que a gente sempre fala, né, amor? Pague-se primeiro.
né? O dinheiro ele foi feito para nos servir e não para a gente servir o dinheiro, né? Por isso que é ruim quando a gente vê pessoas ali, né? Trabalhando, correndo atrás da máquina, correndo atrás do dinheiro para pagar boleto, para pagar isso, para pagar aquilo. Por que isso? Por que esse ciclo nunca termina? Porque a pessoa, ela é serva. Ela está embaixo dos pés do dinheiro e não o contrário. Então, a partir do momento que o dinheiro ele trabalha sozinho ao teu benefício, aí é que você consegue ser o senhor do dinheiro, o dono real, né? Quem que é o dono real? Você. Você é o dono real. Então, uma coisa que a gente ouvia muito, né? O dinheiro é sujo, mas, né? Se o dinheiro é tão sujo assim, por que a gente recebe, né? Então, por que a gente quer receber o nosso salário? Por que a gente quer receber os nossos ganhos? Por que a gente coloca o dinheiro lá e quer receber os investimentos, né? Todas as aplicações, enfim, se o dinheiro é sujo? Então, não faz sentido a gente pensar dessa forma, né? É muito contraditório. E até mesmo completando nesse pensamento, mudar a mentalidade não é uma coisa tão simples assim, porque a gente vem sendo construído essa mentalidade muitos anos com convivência dos nossos pais, nossos familiares. É um processo, é uma coisa que a gente tem que ir mudando gradativamente. Mas temos que buscar cada vez mais entender ter mais conhecimento em relação à educação financeira, a cuidar do seu dinheiro, a gerenciar o seu dinheiro, porque o gerenciar o seu dinheiro é gerenciar a tua vida, é teu futuro, é teu plano de aposentadoria lá na frente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, é importante a gente pensar dessa forma. E aí a gente pense como rico. Por que pensar como rico? As pessoas ricas sentem merecedoras do que elas construíram, porque elas trabalharam para construir aquilo, elas se capacitaram para construir aquilo, elas tomaram ação para construir aquilo e elas sabem que elas são merecedoras. Então elas têm uma mentalidade de crescimento nesse ponto. Os pobres, as pessoas mentalidade pobre, com mentalidade de escassez, né? Eles pensam, internalizam, né? Internalizam a sobrevivência como algo satisfatório. Eles querem, não, se estiver pagando as contas, pagando o aluguel, minha comida, tá bom. Eu me apertei esse mês, mas tá tudo bom, pelo menos eu tenho emprego. Não, pelo menos eu tenho um salário. Não podemos pensar dessa forma. A gente veio para essa terra para a gente ser próspero. Para ter abundância. Abundância em todas as áreas. Então a gente não pode chegar e se contentar com um pouco. A gente tem que se contentar com muito. Na verdade, a gente não pode se contentar nunca, né? Claro, a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, mas a gente sempre buscar melhorar. E não falo só na vida financeira, mas em tudo na nossa vida. Porque é importante esse crescimento para nós. E a gente tem que ter essa mentalidade de crescimento. Por quê? Porque aí a gente vai saber fazer o dinheiro trabalhar para nós. Ele ser nosso servo e a gente não ser mais servo dele. Esse é o grande ponto, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E assim, os ricos, eles admiram os resultados das outras pessoas. E você pode ver que a mentalidade, quando uma pessoa ela é realmente rica, ela admira as outras pessoas, né, que também são prósperas. E as pessoas que têm mentalidade de escassez, de pobreza, elas sentem inveja, elas sentem ressentimento. É aquilo que a gente já falou, né? A pessoa que tem a mentalidade pobre, ela acha que aquela pessoa que tem abundância, ela não tem aquilo por méritos próprios. Ela tem aquilo porque ela deu golpe em alguém, ou porque ela fez alguma coisa ilícita, né? Ou foi sorte. Ou ele né? nasceu em berço de ouro. Ou nasceu em berço de ouro. Quantas vezes a gente ouviu essas mesmas colocações, né, amor? Sim. Ele teve sorte. Mas ninguém vê quanto que ele trabalhou para chegar nesse objetivo. É isso aí. Então a gente tem que ter essa mentalidade, né? Então o conhecimento, ela é uma importante ferramenta para a construção da nossa mentalidade.
Hoje a gente tem a internet aí com vários assuntos voltados a isso. A mudança de mentalidade, mentalidade próspera, mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. E a gente tem que buscar esses conhecimentos para que a gente realmente possa mudar a nossa vida, a gente possa mudar a nossa existência, né? O que nós estamos fazendo aqui, né, nesse mundo? Será que a gente está aqui realmente só para trabalhar, para comer, para dormir, para trabalhar de novo, né, para envelhecer, para passar dificuldade? É para isso que a gente está aqui nessa terra? Ou a gente está aqui para viver o melhor, para viver em abundância, para ter prosperidade, para ter felicidade com a nossa família, para poder suprir todas as coisas, né, que a nossa família necessita, para suprir as coisas que a gente necessita? Quantas coisas vocês sonham? Né? Quais os sonhos de vocês? Né? Será que vocês já conquistaram os sonhos de vocês? É uma coisa interessante da gente pensar, né? Poxa, eu tenho esse sonho e eu nunca consegui realizá-lo. Até quando eu vou ficar nessa inércia, né, de não poder realizar? Até quando eu vou ter essa mentalidade de, né, fixa e não mudar as coisas ao redor, né? A não fazer movimentos para que as coisas mudem. Não tomar uma ação, né? Até mesmo a pastora colocou ali, trabalhar e estudar dá muita sorte, né? Justamente. Muita sorte. Muita sorte. A gente Quanto mais trabalha e mais estuda, mais sorte tem, né? É porque o que acontece, né? Quando a gente vê o sucesso de uma pessoa, de um amigo, de um parente, né? A gente sempre pensa assim, nossa, mas ele cresceu tão rápido. E na verdade não foi com essa rapidez, com essa velocidade toda, né? A gente não sabe quantas solas de sapato essa pessoa gastou, né? Quantos obstáculos essa pessoa passou, né? O que ela teve que mudar ali na mente dela para que ela conseguisse chegar aos objetivos? Com certeza ela deve ter mudado muita coisa, né? Não só na sua mente, mas nas suas ações, né? Porque a mentalidade, ela também não é nada se você não tiver ações. Na verdade, as pessoas quando vêm, eles vêm quando já tá tendo sucesso, né, amor? Quando eles já alcançaram, quando eles já estão lá em cima, né? Sim. Eles não veem todos os anos que ele... Todo o caminho, né, que a pessoa ele seguiu, até mesmo o teu exemplo ali do psicólogo, quanto que ele trabalhou para chegar onde que ele chegou. Quanto estudou, né? Teve que ir para fora, fazer curso, né? Especialização e tudo mais. E a pessoa que estava lá na loja, trabalhando lá já há 20 anos, né? Que nem ele falou que ele já é formado lá nos, né, quase 20 anos. A pessoa estava lá há 20 anos naquela loja, na mesma loja, né? Não teve essa mentalidade de crescimento para modificar a sua vida. Então, definir objetivos do futuro. Como a gente define os nossos objetivos do futuro? A gente tem que traçar metas, um planejamento. A gente tem vários objetivos. Como casais, a gente tem objetivos incomuns. Como indivíduos, a gente tem objetivos também, que não é do casal, é meu e da minha esposa, que a gente tem que traçar metas e um planejamento para alcançá-lo. Como que a gente faz isso? É fazendo um planejamento. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação. Quanto que eu preciso para fazer essa pós-graduação? Quanto que eu preciso enxugar o meu orçamento para fazer isso? Ou quanto que eu preciso aumentar a minha renda? Isso é um planejamento. Ou eu preciso viajar, eu quero viajar para fora, conhecer. Quanto que isso vai acarretar? Quanto que isso eu vou precisar? Eu vou precisar diminuir um pouquinho o nosso padrão de vida para conseguir isso? Ou eu vou precisar aumentar meu rendimento? Principalmente, a gente tem que fazer o planejamento para o nosso futuro lá na frente, da nossa aposentadoria. Já tem traçado um plano de aposentadoria? Hoje a gente sabe que o INSS cada vez mais está colocando regras, a gente vê que ele está com menos fundo,
Então, cada vez menos pessoas vão se aposentar pelo INSS. E fazer um planejamento orçamentário, né, familiar, uma gestão financeira adequada, não adianta nada se você não tem objetivos muito bem traçados e bem definidos, né? Porque o objetivo é a cereja do bolo, né? Para você, quando você faz um orçamento, quando você começa a fazer a gestão financeira da tua casa, você precisa ter aquela cereja do bolo lá, é aquele objetivo final, né? Para que eu estou fazendo isso? Isso precisa ter um significado, né? Isso tem que ter um significado lá no final, né? Então, são os objetivos que a gente traça. Gente, eu tenho um livro que, para mim, é um dos melhores livros do mundo. É um livro que eu já li inteiro, né? Já li todo ele, que é a Bíblia. E a Bíblia é um livro que te dá inúmeros conselhos a respeito de finanças. E um desses conselhos, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui de mentalidade, ele está no livro de Provérbios, o capítulo 23, versículo 7, que é: assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então, se você se sente um derrotado, se você se sente pobre, se você sente que você não consegue, que você não consegue mudar a sua posição no seu trabalho, ou que você é um desafortunado, que ninguém vai te dar o merecimento que você precisa para mudar de posição na tua carreira, ou que você não tem conhecimento para fazer investimento, essas bobagens todas que a gente pensa ao nosso respeito. Com certeza você vai ser tudo isso, com absoluta certeza, porque assim o que a gente pensa de nós é o que a gente constrói de nós, né? Como a gente se vê no espelho, se a gente se vê e diz: hoje eu tô horrível, é assim que você vai se sentir o dia inteiro. Você vai se sentir horrível o dia inteiro. Assim é com o dinheiro. Então, quando você se vê pobre, que você vê que não tem, né? Eu não tenho condições, o meu dinheiro não dá para nada, eu ganho pouco. Quando você começa a emitir essas palavras da sua boca e se vê dessa forma, com certeza você vai ser assim, tá? E nada vai mudar na sua vida. Então, presta atenção na tua mentalidade, presta atenção naquilo que você está falando de você mesmo. Isso mesmo. Amor, vamos falar aqui pro pessoal qual é a diferença das pessoas prósperas e das pessoas que não são prósperas? Vamos lá. Prosperidade. Assuma os seus próprios erros. Quem é próspero, assume os seus próprios erros. Quem não é próspero, não assume os seus próprios erros. Ele sempre coloca a responsabilidade dos erros nos outros. Ele sempre tem outra pessoa para culpar. Nunca ele é o culpado. É isso aí. Pessoas prósperas, a adversidade é um aprendizado. E as pessoas não prósperas, o que ela sabe é suficiente. As pessoas prósperas têm vontade de aprender. As pessoas não prósperas sabem o suficiente. Ah, tá. Eu acho que eu falei errado aqui, ó. A adversidade é um aprendizado, né? E as pessoas não prósperas, a adversidade ela é intransponível, ou seja, é impossível de superar. No caso ali que o Léo falou, né? Tem vontade de aprender, e pessoas não prósperas, o que elas sabem já é o suficiente. Então, pessoas prósperas fala de patrimônio, fala de negócios, e as pessoas não prósperas, elas falam de coisas supérfluas. Ai, meu carro, minha bolsa, esse tipo de coisa assim. As pessoas prósperas se sentem merecedoras. As pessoas não prósperas não se sentem, sentem como não fosse merecedor do dinheiro. Eles não acham que, quando eles conseguem uma coisa, eles acham que eles não merecem isso.
A pessoa próspera, ele sabe que ele mereceu aquilo porque ele trabalhou por aquilo, ele construiu. As pessoas prósperas, elas sonham, elas planejam e o mais importante, elas realizam. E as pessoas não prósperas, o que elas fazem? Elas sonham. Sonho. Elas só ficam no sonho. Bem isso. Mais alguma coisa, amor? As pessoas prósperas focam nas oportunidades e as pessoas não prósperas, elas focam nas adversidades. As pessoas prósperas admiram pessoas de sucesso e as que não são prósperas, elas têm ressentimento daquelas pessoas que são prósperas. As pessoas prósperas agem apesar do medo, ou seja, elas tomam ações mesmo com medo. E aquelas pessoas que não são prósperas, elas paralisam diante do medo. Então, a partir do momento que você começa a botar na balança, né, o que eu sendo próspero, como eu penso, eu não sendo próspero, como eu penso, vocês conseguem ver a diferença da mentalidade de um indivíduo para outro. Então, gente, pode falar. Não, é bem isso mesmo, amor. É só tô te avisando que daqui a pouco vai acabar o tempo da live e a gente legal. pode cair. Gente, então olha só, rapidinho. Eu tô lendo um livro que se chama O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, tá? E tem uma frase nesse livro que eu achei muito legal e tem tudo a ver com a nossa live hoje. Olha só, o seu subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os seus problemas. Então, muita atenção ao seu subconsciente, à sua mente, à sua mentalidade. Mude essa mentalidade de escassez. Mude essa mentalidade para uma mentalidade de prosperidade, para que você consiga se ver como uma pessoa próspera, para que você consiga sentir que você é uma pessoa próspera. Ok, pessoal? Então a gente vai se despedir agora. Muito obrigada pelas pessoas que participaram dessa live. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Essa live vai ficar gravada. Manda essa live para as pessoas, para os casais que vocês conhecem. E na quinta-feira a gente vai estar trazendo outro assunto que vai ser muito importante para os casais. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, muito obrigada. Segue a gente lá nas redes sociais, no YouTube. A gente tem um canal lá que tá cheio de informações bem bacanas para vocês. Nosso tá bom? canal do YouTube tá no nossa bio. É só entrar ali, tá o nosso canal do YouTube e nosso canal do Facebook. Aí é só vocês entrarem ali. E se tiverem alguma dúvida em relação a finanças, é só mandar um direct para nós que a gente responde. É isso aí. Boa noite. Gente, obrigada. Muito boa noite. Deus abençoe vocês. Tchau.